Olá pessoal, tudo bem? Sequenciando aqui a nossa série sobre o recurso de embargo de declaração, hoje em nosso terceiro vídeo, vamos falar sobre o artigo 1024, parágrafo 3º do novo Código, que se refere à fungibilidade, entre aspas, entre os recursos de embargo de declaração e o agravo interno. Por quê, pessoal? Porque nós tínhamos um entendimento na vigência do Código de 73, né, que era praticado por alguns tribunais, no sentido de que não caberia recurso de embargo de declaração de decisão monocrática, de decisão unipessoal, né? E aí, na realidade, esse entendimento, ele está totalmente atrelado, na minha concepção, àquela ideia da jurisprudência defensiva. O que é isso, né, pessoal? A tal da jurisprudência defensiva vem mais ou menos num contexto de os tribunais interpretarem a norma jurídica de uma maneira a impedir a tramitação de recursos, né? De impedir o processamento de recursos, interpretando a lei ou interpretando a norma de modo a estabelecer requisitos que a legislação não está pontuando de modo específico, mas o tribunal faz essa interpretação de modo mais rígido para impedir o processamento desses recursos, para diminuir o número de recursos que tramitam ali, né? E aí, de acordo com esse entendimento que nós tínhamos na vigência do CPC de 73, no sentido de que não caberia o recurso de embargo de declaração de decisões monocráticas, se tinha uma prática, né, no sentido de, eventualmente, interposto um embargo de declaração de uma decisão monocrática. No entendimento de que isso não seria possível, o tribunal ele acabava recebendo o recurso interposto como recurso de agravo interno, porque não cabe então embargo de declaração, mas o agravo interno cabe dessa decisão unipessoal. Então o tribunal receberia o recurso interposto de embargo de declaração como agravo interno e negava provimento a ele porque são recursos completamente diferentes e aí pronto, resolvido o problema, o recurso já não ia tramitar mesmo, ele já tinha o seu provimento negado, né? E para o tribunal estava tudo ok. O novo CPC, ele cria, me parece, um mecanismo, gente, para afastar a ideia da jurisprudência defensiva quando ele nos coloca no parágrafo 3º do artigo 1024 que se o recurso de embargo de declaração for interposto de uma decisão monocrática e se o tribunal entender que o recurso cabível não é o recurso de embargo de declaração, mas o recurso de agravo interno, ele poderia receber esse recurso de embargo de declaração como agravo interno, intimando-se a parte recorrente para que no prazo de 5 dias, nos termos desse parágrafo, ela possa fazer as complementações adequadas de acordo com o 1021, parágrafo 1º, que é o recurso que se refere, que é o artigo que se refere ao recurso de agravo interno. Claro, né? Claro que essa complementação é necessária, porque são recursos completamente diferentes, embargos de declaração e agravo interno, tem requisitos diferentes, tem finalidades diferentes. E aí o legislador cria esse mecanismo envolvendo a tal da fungibilidade entre aspas, mas me parece que isso aqui não é uma fungibilidade propriamente dita, né? Fungibilidade é quando nós temos uma dúvida de qual recurso interpor, a dúvida objetiva nesse contexto, né? Enfim, me parece que aqui, muito embora se coloque que exista a fungibilidade, parece-me mais um mecanismo para não prejudicar a parte recorrente nesse contexto, afastando também pelo menos uma das searas aí da nossa jurisprudência defensiva. Importante a gente lembrar, aqui pessoal, nós falamos isso no vídeo passado, que cabe o recurso de embargo de declaração de toda e qualquer decisão judicial, né? Inclusive o texto da lei, lá o 1022, deixa bem claro hoje para a gente que qualquer decisão judicial pode ser embargada, né? Pode ser impugnada via recurso de embargo de declaração. Então, a nova norma, lá no 1024, parágrafo 3º, nesse contexto, estabelece que se
os embargos de declaração forem interpostos de decisões unipessoais, o relator poderia recebê-lo como agravo interno nesse mecanismo, nessa fungibilidade, intimando a parte recorrente para que ela faça a complementação adequada aí, para que ela possa atender aos requisitos do recurso de agravo interno nesse contexto. Regra importante: afasta de maneira expressa a jurisprudência defensiva e não prejudica o direito do recorrente, pessoal. Tudo bem? Espero que tenha ficado clara a informação. Muito obrigada pela audiência. Semana que vem a gente volta para falar mais um pouquinho sobre esse recurso bastante importante. Um beijo e até breve.